É que o que acontece é que a população de rua, ela é número, né, hoje em dia. São quase 6 mil moradores de rua no Rio de Janeiro. Nós temos o Paulo, a Dira, a Deusa, que tem sonhos, futuro, passado. Eu acho que a página, o que a gente queria era realmente conhecer essas pessoas que têm a rua, não como um lugar de passagem, como a maioria de nós, assim, mas como ponto de partida e destino. E para poder entender melhor o que acontece quando ninguém está lá, né? Quando o ônibus para de passar, quando a gente não está ali. E começar a conhecer um problema social por quem vive ele. É tudo muito complicado quando é para escolher alguma coisa assim. Vou escolher uma história muito marcante. Porque a sensação que eu tenho é que eu não estou valorizando os outros milhares de encontros que eu tive. Mas eu acho que os que me emocionam quando eu lembro são pessoas que, naquele momento, eu me identifiquei bastante. Assim. Teve o Dorian, que tocava violão, e eu toco violão. Então, eu e o Dorian, a gente ficou ali num papo de como é difícil tocar violão. E teve a Valéria, que eu estava num momento muito difícil da minha vida, assim, e a Valéria falava para mim, e a Valéria era cheia de sonhos, e eu falava, nossa, Valéria, que incrível você conseguir sonhar, e eu estou aqui, assim, você abriu um mundo para mim. E eu acho que quando existia uma troca muito grande, quando a pessoa deixava eu entrar nela e ela entrava em mim, esse acesso, né, essa conversa horizontal, ela marcava bastante, assim. Eu perdi as contas de quantas vezes eu me peguei em casa perguntando assim, onde é que está a Valéria? A Valéria foi uma pessoa que o Nelson sabe muito bem. Eu ficava assim, gente, eu preciso encontrar a Valéria. Eu encontrava e falava, Valéria, meu Deus do céu. E foi uma pessoa que marcou bastante a Valéria. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada nela, ela é incrível. Bem, 4h30 toca o meu telefone, o que tinha acontecido? Uma equipe que eu dirigia, sob minha responsabilidade, tinha feito uma abordagem naquela Cracolândia que ficava na Avenida Brasil, ali na Nova Holanda. Não se esqueçam que a minha filha recém tinha nascido. Tinha um mês e meio. Então, é um momento que a gente fica, primeiro filho, enfim, emoção muito à flor da pele. E nessa abordagem, a cidade vivia naquele momento, né, de caça-cracudos, né? Perdão a expressão, né? Um garoto de 10 anos sai correndo, atravessa Brasil, e um caminhão passa por cima desse garoto. Eu sou acordado, que eu tinha que me dirigir à Avenida Brasil para ver o corpo. Eu chego lá, não tem um corpo, tem pedaços de um corpo. De um garoto de 10 anos. Fiquei pensando na minha filha, evidente. Veio um monte de jornalistas me cobrando uma posição, porque, afinal de contas, era uma equipe que eu tinha responsabilidade. Eu pedi para os jornalistas não me questionarem, porque, enfim, eu não sabia quem era o adolescente, não sabia quem era o pai, quem era a família, quem era a mãe. Então, falei aqui de uma palavra chamada abordagem, que é uma palavra técnica que nós usamos para abordar as pessoas nas ruas, seja criança, adolescente, seja... Então, ali eu já vi o seguinte, onde é que eu estava me metendo? Ou seja, tinha um histórico, tinha um processo equivocado de abordagem às pessoas que se encontravam nas ruas da cidade. Completamente equivocado. Então, nós conseguimos produzir, Ana, um conjunto de indicadores que nos possibilitou, primeiro, saber o seguinte, que tudo que nós tínhamos feito até então estava tudo errado. Tudo errado. E aí nós temos uma maior autocrítica, os nossos equipamentos públicos são ruins. Por que as pessoas preferem estar na rua? Aí tem diversos fatores, tá? Diversos fatores. O que nós chegamos à conclusão? Nós estamos reordenando todos os nossos equipamentos. Todos os nossos equipamentos. Nós temos que distinguir a política em dois... Nós estamos convencidos que nós precisamos ter 2 tipos de equipamentos. Um equipamento que a gente convencionou de chamar de longa permanência. O que é o equipamento de longa permanência? É aquele equipamento onde o usuário está disposto a ficar um tempo mais prolongado, onde ele queira retomar a trajetória, onde não tem aquele fluxo e aquela rotatividade grande, que é o que os nossos abrigos têm. Isso impossibilita o nosso trabalho técnico hoje.
Os nossos abrigos com a entrada e saída permanente faz com que os nossos profissionais acabem não conhecendo as pessoas, acabem não estabelecendo vínculo com essas pessoas, não consolidando um trabalho técnico com esses usuários. E criar um outro equipamento para aquelas pessoas que queiram tão somente dormir nesses locais. Então, nós estamos reformando a grande maioria dos nossos abrigos, são 4 abrigos nossos grandes que estão sendo reformados. Estamos, a partir do mês que vem, construindo 2 albergues na cidade, que é tão somente para o pernoite. Aí estamos adotando um modelo, que é o modelo americano, onde nós vamos oferecer um jantar, vamos oferecer um café da manhã, para aquela pessoa que estabeleceu as suas dinâmicas na rua, e que da rua é o cara que faz o seu garimpo na rua, é o cara que tem essas relações sociais afetivas nas ruas. Assim, nós precisamos fazer uma grande pesquisa para saber quem são essas pessoas. Tá? E aí nós fizemos uma parceria com o IET, assim, não existia no Brasil uma pesquisa que pudesse nos dar elementos para saber quem são de fato essas pessoas. O que existia era algo muito arcaico, né? E fazer pesquisa com população de rua é extremamente difícil, porque é um público que transita, né, Isadora? O cara que está na Central do Brasil, amanhã ele está na Lapa, depois ele já está lá no Meier, depois no Meier já está em Campo Grande, já está lá em Santa Cruz, aí já perdeu o cara, né? Ou o cara já voltou para casa, enfim. Mas nós topamos o desafio. Né? Olha a loucura que nós fizemos. Nós, na assistência, nós capacitamos 650 profissionais, não é um, não é dois, gente. Nós saímos de manhã, saímos à tarde e saímos durante a madrugada, para entender os fluxos migratórios dessa população. E entrevistamos, fizemos uma pesquisa primeiro longitudinal, né, com 12 perguntas, e encontramos aí, numa semana, 5.580 pessoas na cidade, dormindo nas ruas da cidade, que é um número muito substantivo, Isadora, muito substantivo, somado ao número de pessoas que já se encontravam nos nossos abrigos, algo em torno de 2.500 pessoas. Ana, quer me perguntar alguma coisa, Ana? Não, então, ao todo, era isso que eu ia perguntar, então são 8.000 pessoas. Em torno de 7.000, 8.000 pessoas em 2013. Tá? E aí começam os dados e os números extraordinários da pesquisa. Nós começamos a entender um pouco de quem, de fato, nós estávamos falando. Drogas, por exemplo. O tema das drogas é algo extremamente presente nessa população. O policonsumo. Né? O que é policonsumo? Não é o uso de uma única droga. Se usa muitas drogas. Nós começamos com um dado de 40 e poucos por cento, agora 70% diz que não tem documento. Isso significa que ele está, na nossa avaliação, que ele está omitindo um passado pregresso por diversos fatores. Tem um outro elemento. Eu, a semana, estive com o prefeito, nós estávamos alertando o prefeito. Há 2 anos atrás, Isadora, por exemplo, 63% na pesquisa do IETS, das pessoas que estavam nas ruas do Rio de Janeiro, eram naturais do Rio de Janeiro. O fluxo migratório é interestadual. E, basicamente, de primo rico. Tá? Não vem falar de Nordeste, não tem absolutamente nada a ver com o Nordeste. E aí a gente vai quebrando os mitos. Vem de onde, então? São Paulo e Minas Gerais. E aí está falando para o prefeito, nós precisamos começar a discutir uma política pública mais integrada com os estados. Nós não temos o direito, nós, da prefeitura, assistentes sociais, a nossa equipe técnica, não tem o direito de impor um padrão social de convivência a quem quer que seja. Porque quando a gente fala assim, retomada de trajetória, eu sempre me pergunto, que retomada de trajetória é essa que não seja aquela que a pessoa quer? Porque ela não pode ser a retomada de trajetória que eu queira para essa pessoa. Nós temos que colocar um conjunto de oportunidades para essa pessoa, e essa pessoa tem o direito de escolher qual é a trajetória que ela quer. O que nós temos que é oferecer a ela as condições de ela poder fazer a sua escolha por si própria. Eu falo inglês, alemão, morei 12 anos na Inglaterra, sou formado em música e engenheiro, sou vocalista, sou primo do Carlinhos Trompete, ex-trompetista falecido Tim Maia. Atualmente eu me encontro na rua e estou, conforme o amigo ali disse, no Santana, realmente no Santa Comba. Ainda tem a oportunidade de permanecer 4, 5 meses, mas no Santana só permanece 3 meses. A dificuldade que nós estamos tendo, será que vai ser resolvida da melhor forma possível? A gente já tem o preconceito das outras instituições. Que outras instituições? Por exemplo, se a gente tem uma pessoa de população de rua que está caída no meio da rua, quem tem que levar para o hospital somos nós, porque a SAMU não recolhe. Porque a população de rua não tem dor de barriga, não tem outras comorbidades, não tem outras questões. Isso tudo acaba caindo sempre
na nossa conta, de alguma maneira. Então, a gente percebe que a gente trabalha praticamente sozinho. A gente, para conseguir um trabalho junto com a saúde, que eu acho que não existe bem-estar assistencial sem a saúde, fica praticamente, a gente fica amputado, a gente caminha com uma perna só. É porque nós estamos falando aqui do campo de adulto. No campo de adulto nós temos 2.200 vagas. Então nós criamos vagas para bebês, vagas para criança e adolescente. Agora é evidente que é insuficiente. É evidente que a demanda é maior. Se a população de rua cresce, o poder público não conseguiu responder àquela demanda que tinha reprimida e não conseguiu ainda, enfim, atender aquilo que vem vindo. Ou seja, então nós temos ainda muito por fazer. Agora nós temos muita convicção de que também não adianta sair criando abrigo sem ter política. Não adianta. Então nós precisamos construir uma política pública. O Rio de Janeiro está muito firme nisso. Rodrigo, eu queria te perguntar, na verdade, é uma dúvida que eu tenho, assim, você está falando que está pensando numa reforma nesses abrigos. Eu queria te perguntar sobre a localização deles, se é uma preocupação que vocês têm também, porque tem Antares, que é do lado de uma grande favela, é lá para Santa Cruz, e se a pessoa for levada para lá, no meio de um, por exemplo, um Lapa Presente, se ele não quiser ficar, como é que é? Voltar de madrugada, se tem o tráfico, você tem a milícia. Isadora, assim, super respeitosamente, assim, esse tema, porque esse tema de localização, eu topo fazer esse debate, mas é um debate que não pode ser só no campo da assistência, sabe? Porque eu acho que o trabalho do Rio Invisível, que a gente faz no Rio Invisível, a gente escuta de um lado e quando a gente começa a escutar do outro, eu acho que a narrativa ela se complementa. Então, acho que é claro que a gente tem que ouvir todo esse lado político, mas eu queria pedir para ninguém esquecer também de ouvir quem está vivendo isso, assim.